Instituto Etos, depoimento de Anne-Marie Richter, entrevistada por Júlia Basso, São Paulo, 29 de maio de 2008, realização Instituto Museu da Pessoa.net, entrevista número Etos, CB 23. Muita coisa que eu já sei, na verdade, mas só para te deixar registrado. Tá, bom? ok. Então, para começar, eu quero que você fale seu nome completo, o local e a data do seu nascimento. Meu nome é Anne-Marie Richter, eu sou de Belo Horizonte e nasci em 3 de janeiro de 1969. E qual é a sua formação, Anne-Marie? Eu sou Relações Públicas. Atualmente, onde você atua? Assim, que atividade você Eu tenho uma empresa, sou sócia de uma empresa que se chama Integratio Mediação Social e Sustentabilidade. E é uma empresa que atua na implantação de grandes projetos de mineração, de infraestrutura e de energia. E a gente atua no relacionamento com essas comunidades impactadas por um grande projeto. No relacionamento visando uma mediação, uma convivência pacífica entre esses dois polos que muitas vezes são antagônicos. As comunidades que têm os seus objetivos, suas raízes, suas histórias, suas culturas, seus hábitos, e uma empresa que está chegando e que vai modificar a realidade dessa comunidade. Então, como fazer isso de uma forma pacífica, de uma forma que seja bom para as duas partes, de uma forma sustentável, né? Não incentivando aquela cultura paternalista da empresa sempre dar uma coisa para a comunidade, e aí na hora que essa empresa vai embora ou fecha as portas, essa comunidade fica igual um passarinho de boca aberta. O que eu faço agora? Não tenho mais quem me alimenta, quem me sustenta, né? E o nosso desafio é buscar o caminho do meio, a mediação, né? O caminho do meio que vai ser bom para as duas partes. Legal, você me contava do caso. Sim, um caso muito interessante de uma pessoa que a gente ia precisar fazer a relocação dessa casa dele. E essas histórias de relocação são sempre histórias muito cheias de emoção, muito cheias de tradições e de culturas. E essa pessoa questionava como é que ia ser a vida dela dali por diante, porque não era só indenizá-lo pelo valor físico da sua casa, do seu terreno, das suas paredes. Tinha que a sua cultura, a sua história ali. E isso era exemplificado, ele estava sofrendo muito por causa de um fogão a lenha, que desde que ele tinha nascido, ele já tinha um senhor de 70 anos de idade, esse fogão a lenha jamais tinha sido apagado. Então o sofrimento dele de deixar um símbolo para ele, que era a história da vida dele, aquele fogão nunca tinha sido apagado. E agora? Como é que eu vou fazer? Num lugar esse fogão vai ter que ser apagado. Então você atua diretamente com a comunidade? Sim, com essas comunidades todas. E você tem... Qual é a sua sensação de chegar lá e conversar com essas pessoas? É uma coisa difícil? Você sente dificuldade? Não, é um trabalho muito gratificante, porque a gente acha que a cultura, que o conhecimento, que a sabedoria está só nos livros, e não está não. Né? Isso está no dia a dia, no contato que você tem com essas pessoas. E é muito interessante porque as pessoas elas são muito espontâneas, elas são muito abertas, elas te contam a história delas, elas se abrem para você de uma forma muito pura, às vezes, né? Você está chegando lá, você vai trazer um impacto, né? Você vai mudar a vida dessa pessoa, mas ela chega, ela te acolhe, ela senta, ela te dá um café, ela sempre te oferece alguma coisa. É muito difícil você chegar à casa de uma pessoa, na cidade de uma pessoa, e essa pessoa não te acolher bem. Claro, existe muitas vezes uma desconfiança, existe um pé atrás, mas as pessoas elas tendem a se abrir de uma forma muito bacana para a gente. E é um trabalho muito gratificante, porque a gente aprende muito com essas pessoas. Eles têm uma sabedoria que no dia a dia das grandes cidades a gente acaba perdendo. Então é muito bacana você ter essa disponibilidade. O trabalho é bacana porque a gente faz uma coisa que as empresas não fazem, porque a gente tece relacionamentos. E relacionamentos, eles precisam de tempo para serem construídos. E não é só o tempo ao longo dos anos, é o tempo eu sentar na frente dessa pessoa, eu olhar para ela
E muito mais do que eu chegar com um discurso pronto, é a minha disponibilidade para ouvir o que elas têm para falar. Né? Esse tempo de eu parar e prestar atenção no que a pessoa está me contando, prestar